final da década de 30, nós temos essas partículas em azul descobertas e as partículas em vermelho hipotéticas, previstas. Lembrar que o pósitron foi descoberto com base, né, numa previsão pela conjugação de carga. A mesma coisa acontece com o antipróton e com o antinêutron. O neutrino, previsto por Pauli, em 1930. O primeiro neutrino só vai ser detectado em 1956. E aqui os mesons π, previsto por Igor Tamm e por Hideki Yukawa, e medidos, né, previstos em 34 e 35, eles acabam sendo detectados em 1947. Então, as partículas têm seus números quânticos, e esses números quânticos vão estar associados às interações que essas partículas têm. Então, a massa, gravitação, spin, magnetismo, eletromagnetismo, carga elétrica, eletricidade, magnetismo, isospin forte, dizendo como essa partícula se comporta sobre as interações fortes. Então, no elétron não tem isospin, o próton e o nêutron têm isospin forte, o fóton não tem, porque ele não tem interação forte, o neutrino também não, o muon também não, e os mesons π também tem isospin. O próton e o nêutron têm isospin meio, e os mesons π tem isospin 1. Então, isso, quer dizer, os números quânticos é como se fosse o portfólio, né, das partículas. É o que as partículas têm dizendo, olha, as minhas características são essas e eu interajo através desses números quânticos por meio desses campos de força. Então, a massa está associada à interação gravitacional, massa e energia. O spin também, né? A gente depois sabe com a gravitação que o spin está associado à torção do espaço-tempo. Mas o spin e a carga elétrica estão ligados à interação eletromagnética. E o isospin forte está ligado à interação forte. Então, essas são as interações bem conhecidas na década de 30. Nós estamos no final da década de 30, né? Não vamos ser anacrônicos. Hoje nós sabemos que há muitos outros números quânticos, porque outras interações foram aparecendo. E outros números quânticos foram sendo detectados, outros tipos de partículas, como nós vamos falar da próxima vez, as partículas estranhas. As simetrias discretas, P, C e T, nessa época ainda não havia sido atribuída, né, atribuído um número quântico de paridade para as partículas. Então, isso aqui é uma coisa que esses números quânticos só vão ser definidos a partir da década de 50. E abre-se uma discussão que só vai ser esclarecida na década de 50, que são as chamadas regras de superseleção, sobre as quais nós vamos falar, que aparecem nesse paper chamado W3, Wick, Whiteman e Wigner. Aqui, já estou terminando, tá? Faltam praticamente 2, 3 slides. Esse trabalho do professor Jaime Tchomino, brasileiro, com o Cien Yang, né, o Chen-Ning Yang, que ganhou o Prêmio Nobel de 57, junto com o Tedeli, sobre as propriedades de reflexão, que eu esqueci de colocar, aqui, off-spin half, campos de spin meio. Está faltando, eu tenho que botar, vou acertar o slide, aqui está faltando, propriedades de reflexão de campos de spin meio e a interação universal tipo Fermi, que já é a interação fraca. Então, é um trabalho relacionado às propriedades de reflexão, simetria de paridade associada aos campos espinoriais, que são o que descreve o elétron, o próton, o nêutron, o neutrino. E, paralelamente, esse russo, Jarkov, lança esse trabalho também, que esses trabalhos eles levam a seguinte questão: se as transformações dos campos espinoriais, os campos fermiônicos, sob conjugação de cargas, elas poderiam levar à atribuição de um número quântico de paridade para as partículas elementares. Porque o teorema de Noether, ele fala de números quânticos associados a simetrias contínuas. Então, simetrias contínuas, pelo teorema de Noether, geram leis de conservação. Mas as simetrias discretas, elas não participam do teorema de Noether. Então, conservação da paridade, conservação da conjugação de carga, conservação da paridade T, elas não vêm do teorema de Noether. Então, a questão é, será que eu posso atribuir uma paridade intrínseca para as partículas?Essa era a questão que se colocava no início da década de 50, porque se estava querendo justamente ampliar esse máximo abelian set, esse conjunto abeliano máximo, né? E
essa discussão da paridade vai estar associada depois, quando vamos ver no próximo encontro, às regras de superseleção. Então, esses dois trabalhos aqui são muito importantes para aquilo que vai ser a atribuição de uma paridade intrínseca para as partículas elementares. E quem realiza isso é esse trabalho aqui do Giancarlo Wick, né, do professor Giancarlo Wick, que era um romano, Weitmann e Wigner. Eles três juntos, né, estão numa conferência organizada em Chicago por Enrico Fermi em 1951, e Wigner lança uma ideia muito combatida nessa conferência. Mas o professor Giancarlo Wick, ele reconhece a profundidade do teorema, da ideia do Wigner. Ele propõe ao Wick que fizesse um trabalho, propõe ao Wigner que se associasse nessa tríplice, né, fizesse essa tríplice aliança e publicaram esse paper aqui, a paridade intrínseca das partículas elementares. Então, aqui é quando é atribuída uma paridade intrínseca, um número quântico de paridade às partículas elementares. E isso foi muito, esse teorema, quer dizer, esse trabalho, ele é encaminhado a partir desses dois trabalhos aqui, Yang, Tchomino e Jarkov. Então, esse trabalho é quando, finalmente, a simetria de paridade, ela tem agora associada a si o seu número quântico. E isso é uma regra de superseleção. Isso eu vou especificar melhor no próximo encontro.